O céu tá azul, a grama tá verdinha, muita natureza, algumas ruínas. Só tá faltando... Let's go. I wake up to a little bit of Tá certo, dragões e esqueletos esquecidos por um necromante. Antes de dar uma explicação do que tá acontecendo aqui, com certeza você já viu aqueles anúncios de trechos de dramas. Seja passando, sei lá, no YouTube Shorts, no Instagram ou no TikTok. E não foi diferente pra mim. O mais surpreendente é que eles são feitos na vertical. Não é novidade que hoje em dia a internet virou uma disputa pra chamar nossa atenção. Com tantas coisas aparecendo no feed o tempo todo, os conteúdos precisam ser cada vez mais rápidos e dinâmicos pra prender nossa atenção. Caso contrário, a gente acaba nem vendo o vídeo. E é justamente nesse cenário que começaram a surgir esses dramas verticais. Eles são feitos pra você assistir um atrás do outro sem você nem perceber. Quando você for perceber, já são 4 horas da manhã. E agora você tem só 3 horas pra você dormir. E pelo fato de que tem que ser rápido e curto, de forma dinâmica, tudo pra chamar atenção, então a história, a qualidade da história diminui bastante. E são umas histórias extremamente clichês. O engraçado é que não tem nada de inovador, porque existe um negócio chamado fanfic. E se você for dessa época, você vai entender o que eu tô falando. Você vai saber que tinha muito clichês de o nerd, o popular, o alfa, o dono do morro. Temas que ficariam em sexto lugar, se é que vocês me entendem. Incesto! E esses dramas não são diferentes. He doesn't understand how much power he has over me. Every time he fought back, it made me want him more. I pushed him, I hurt him, but it was all because I couldn't have it. Now I'm done pretending. I'll fight my father, my past, and anyone who gets in my way. He's mine. And this time, I'm not letting him go. Ai, gostei. Ele gosta. Mas o que me fez querer gravar esse vídeo foi algo semelhante a esse tipo de conteúdo, só que utilizando um método diferente. E o método que eles estão usando pra fazer essas histórias é a famosa inteligência artificial. Existem esses dramas realmente feitos com pessoas de verdade, e arrisco dizer que são atores que estão do início da carreira, e dá pra notar isso justamente por conta da atuação deles, que às vezes pode parecer meio dramática, meio forçada. E não me entendam mal, isso não é uma forma de criticar negativamente, até porque essa é uma forma deles se ingressarem nessa área e acabarem crescendo dentro da área da atuação. E nesses dramas feitos com inteligência artificial, eu encontrei um conceito extremamente, assim, usado para um caralho nessas histórias. O Isekai. Pra quem não conhece, Isekai é um gênero de história em que o personagem principal vai pra outro mundo. Ele vive uma vida como a sua. Só que, depois de algum acontecimento, um acidente, um evento misterioso ou até a própria morte, isso faz com que ele apareça em um mundo de fantasia, um jogo, um universo mágico ou até uma realidade alternativa. Isso é Isekai. Eu vou sair daqui e ir pra algum lugar mais apropriado antes que eu vire janta ou um aperitivo pra uma criatura daqui. O bom é que eu vi uma cidade, reino, ou sei lá o que eles chamam por aqui, naquela direção. Ótimo. Nenhuma sobremesa pra esses monstros. Como eu tava comentando antes, Isekai realmente é um gênero que tá sendo muito usado pra fazer essas histórias. Só que o problema não tá em usar esse tipo de gênero. Até porque dá pra criar histórias diferentes com o mesmo gênero. O problema, o real problema disso tudo, tirando o fato de ser feito por IA, é fazer histórias Ctrl-C, Ctrl-V. Dito tudo isso, eu separei aqui algumas histórias. Conforme vocês vão assistindo, vocês vão entendendo o que eu tô falando. Então vamos aqui ver a primeira história. Tá, eu tô com o primeiro caso aqui, eu tô com o primeiro vídeo aqui de IA. Vídeo de IA não, uma história original de Isekai. Temos que dar nomes bonitos. Não vamos também julgar uma obra-prima dessas, né? Eu sei que a imagem pode ser um pouco perturbadora com a legenda também piorando ainda mais. Mas pera que eu vou dar o contexto antes. Esse vídeo aqui, eu conheci ele, eu me deparei com ele nos anúncios dos stories do Instagram. Por isso que tem algumas coisitas escritas aqui, ó. Depois de transmigrar como vilã, ela conquistou os 4 mordomos demônios. Isso aí já é o pequeno contexto do que é a história. Pequeno não, né? É bastante até. E aí, aqui embaixo tem um link pro vídeo, pra série. E logo embaixo o nome da série, que eu confesso que eu não tinha visto antes. Mas é isso aí, né? Bora ver. Só relaxa de verdade comigo do lado. Então me deixa ficar com você hoje à noite, tá bom?
Sim, a dublagem é IA e o negócio começa desse jeito. Mestra, prometeu uma recompensa, não pode voltar atrás. A pergunta é como que essa situação... Como? Moleque, e aquela mãozinha dela ali? As duas mãozinhas. O que é aquilo? Mestra, esta noite vamos te garantir sonhos maravilhosos. Então tá bom. Esse pessoal tá bem danadinho, velho. Se eu pudesse viver num jogo de romance, seria perfeito. Alguém tinha que avisar ela que era só ela ficar quieta que tudo ficaria perfeito. Eu sei que parece que eu tô dando muitos cortes nisso, mas não, eu só tô deixando o vídeo passar mesmo. E basicamente os episódios são desse jeito. Vou morrer! E ela nem precisou ficar quieta. Chamem uma ambulância! Alguém caiu da escada! O episódio começou aqui, tá? Agora que começa de verdade. Que lugar é este? Não dá pra saber se esse cara tá em perigo ou fazendo brincadeiras deliciosas. Esse garoto lindo. Não fui eu que bati nele, né? Mano, falar pra você que tudo indica que sim. Ó quem tá vendo. Olha quem chegou. Oh my god. Lewis, só um demônio de suporte! Deixe que eu seja punido no lugar dele! Não, peraí. Vamos começar aqui. Léo. Existem dois pontos importantes aqui pra se comentar. O primeiro é que eles usam muito nomes comuns brasileiros pros personagens, justamente pelos nomes serem estrangeiros. E normalmente nessas histórias, os personagens têm uma classificação, que é por nível. Por isso que eles comentam que esse Léo só é um demônio de suporte, seja lá o que for isso. E também não é como se ele estivesse odiando o que ela estivesse fazendo com ele. Ele tá literalmente sorrindo nessa cena. Mestra, vendeu Jormungand para o submundo. Nem sabemos se ele tá vivo. Se perder mais 2 demônios servos, o contrato vai se voltar contra você. E isso não vai ser nada agradável. Aqui entra finalmente a explicação do que tá acontecendo aqui, que é o seguinte. A protagonista acabou morrendo e reencarnou na vilã coadjuvante do joguinho dela, a Lilith Klein, que é uma mestre nobre de alta linhagem. A irmã adotiva da Lilith é a protagonista do jogo, que é uma puta de uma talarica, porque ela fica com o cara que a Lilith gosta. Que raio de protagonista heroína é essa? Por isso que ela virou vilã do jogo, porra. E o cara também, né? Se ele corresponde a Lilith, ele é outro filho da puta também. Então a Lilith, ela acaba gastando uma fortuna pra acabar firmando um pacto com 4 demônios servos. Bom, provavelmente pra superar a traição do cara e da talaricagem da irmã. Quem nunca também, né? Por que não superar um negócio desse fazendo um harém de homens gostosos? Tem um negócio que eu fui reparar só agora nessa lore aí, que a Lilith vendeu um dos demônios, um Jormungand? É, Jormungand mesmo. Enfim, ela vendeu o demônio que ela tinha comprado pra firmar o pacto e o submundo comprou de volta. Eles literalmente perderam o dinheiro que eles receberam antes. Mas enfim, vocês lembram da classificação que eu falei antes? Existe um negócio aqui que se chama nível de domínio. E o nível de domínio da Lilith é baixo, é o F. E por isso ela não conseguia controlar esses demônios, seja que for esse controle aí. Além de ter essa classificação baixa e não conseguir controlar eles, ela era diferente da irmã. E aí que entra a famosa rivalidade feminina. E por causa do ódio, ela descontava nesses demônios. E, logicamente, ela acabou sofrendo as consequências dessas ações. Os 4 se juntaram e acabaram matando ela. Ela tá muito plena pra quem acabou de ser morta por 4 demônios. Mas a história acabou de mudar, porque não é mais a Lilith que tá no controle, e sim essa menina que... foda-se o nome, não falou até agora. E aí que entra um recurso muito utilizado no Isekai. Detectado que a hospedeira tá prestes a morrer. Sistema de domínio ativado. Alerta! Eles estão com o nível de corrupção no limite. Se o nível de corrupção chegar a 100, eles vão matar a mestra. Eles usam esse tipo de sistema de jogo. É como se você realmente tivesse um hack na vida real. Por mais que nossa protagonista tenha afirmado pra gente, mesmo de maneira porquíssima, Não! Meu jogo adulto ainda nem apaguei. que ela reencarnou no jogo que ela conhece, esse sistema é usado em qualquer tipo de isekai. Ou seja, o protagonista pode ter morrido e reencarnado numa realidade alternativa e pode ter esse sistema. O que eu quero que vocês saibam é que esse negócio é usado pra orientar o protagonista. E é óbvio que ela fica desolada quando descobre que tá num papel de uma personagem que vai morrer. Mas nem tudo tá perdido também. Calma lá. Por ela saber o que acontece na história e com o sistema ajudando ela, monitorando, essa nova Lilith, digamos assim, pode muito bem virar a história. E como ela não é besta, ela vai, logicamente, agir diferente da antiga Lilith. Só que isso proporciona umas reações tão horrorosas. Puta que pariu!
Nossa, juro, parece que colocaram aqueles filtros de sorriso. Nossa, olha que merda isso aqui. Se bem que isso aí até que combina com o contexto, né? Porque o cu dela tá trancado. Porque ela sabe que esses caras aí podem matar ela a qualquer momento. E falando nisso, eles falam pra ela, já que ela tá com toda essa bondade aí, por que ela não vai lá salvar o Jormungand? E é isso que ela tem que fazer. E ela vai fazer, porque ela não tem escolha. Ou é isso, ou ela morre. E é aí que entra o sisteminha de jogo. Ele aparece falando que a primeira cena de morte já começou. E pra ela sobreviver, ela vai ter que conquistar esses 4 demônios, transformando o nível de corrupção em afeto. E logicamente no início ela se desespera. Como é que eu vou fazer isso? É literalmente eu jogando a Eldaria tentando conquistar todos os homens desse jogo. Mas fiquem tranquilos, porque spoiler, ela vai usar todas as habilidades que ela conseguiu trabalhando em escritório. Ah é, enquanto eu tava gravando esse vídeo, eu achei dublado, mas parece ser IA ainda, mas eu tô confusa. Será que estão usando vozes dos dubladores mesmo? Eu morri pra conseguir uma vida sem trabalhar, dinheiro sem fim pra gastar e ainda por cima bonitões me servindo. Eu não posso ter morrido à toa. Apesar de que agora sou eu quem mando aqui. Depois de 5 anos sendo escrava de escritório, eu já saquei todos os truques de chefe. Na dúvida, primeiro minta. Se ela tem que conquistar eles, por que caralhos ela tem que mentir? Eu entendo que tem situações que tem que dar uma mentira mesmo, mas assim, vocês vão ver o contexto. Então nós vamos levar o Léo. Essa voz valorizou, hein? Nossa. Caralho. Antes tava um negócio meio... Esperem, eu posso fazer isso. Vou salvar o Jormungand. Se ela diz que caso de dúvida minta, ela tá mentindo nisso? Sendo que é uma coisa que ela tem que fazer? Não brinca com isso. Você não é tão boazinha assim. O submundo é um lugar perigoso. É, não fui eu que cortei o anúncio para aí. Mas vamos pro próximo. Pra essa segunda história, temos nossa protagonista, Amanda Bueno. A princesa pavão. Eu não vou questionar não, acho que nem ela pediu pra entrar nessa história. O antigo rei dos céus? Então é só isso mesmo, é? Amanda. Tá sonhando que a sua princesa pavão virá te salvar? Desiste. Ela agora só pensa em mim. Levando em conta do que tem nesses Isekai de IA, por conta da primeira história que a gente já viu, posso dizer e afirmar que esse cara aí é o cara que ela tava afim. E eu arrisco dizer que esse cara tem a voz do dublador Adrian Tatini, mas eu não posso confirmar nada. Essa protagonista, agora com o nome Amanda, era uma veterinária e acabou parando nesse mundo aí de furries. Que conveniente! E agora essa veterinária vai ter que consertar as cagadas que essa Amanda fez. E a primeira cagada que a gente percebe nessas histórias de IA é a personagem original se envolver com um homem babaca. Onde é que eu tô? Amanda, você já tem 4 maridos bestiais e ainda espera que case com você? Vai sonhando. A culpa é de vocês, inúteis! Se não fosse por vocês, o Frederico não teria me rejeitado. Você tá reclamando ainda, porra? A carne só cai no prato do vegano mesmo. Eu vim parar num livro de romance erótico com bestas. Pois é, né? Eu vou poupar o seu irmão porque ela mesma já fez isso. Largou 4 maridos bestiais lindos e preferiu ser puxa-saco da cara águia. E no fim ainda morreu. Nossa, que enredo ridículo. E aqui também tem aquele sistema de orientação, com personagenzinho e até objetivos. Missão de iniciante ativada. Resgate o marido bestial Jurandir. E eu achando que o Frederico era um nome ruim pra personagem. Aplique tratamento com toques no marido Jurandir. Tratamento com toques? O cá onde? Fala direito, poxa. Hospedeira, explore sozinha, tá? E vai tomar no seu cu. Ah, que sistema safado é esse? Mano, e ela simplesmente vai lá pra ajudar. E pra mostrar que o cara é mais babaca do que a gente acha, acontece isso. Tá com pena? Vem aqui pedir. Se você se ajoelhar pra mim, talvez eu solte ele. E logicamente, ela não fica parada. Ela ergue a voz pra ele e fala assim, ó, querido, ó, sai de cima dele. Sai de cima do meu marido. E o pessoal da plateia assistindo. Caralho, ela peitou mesmo o Frederico. Ele logicamente acha ruim, só que... Toma, babaca! Tá me fazendo cócegas, é? É isso, né? Fica por isso mesmo. Pela provocação do Frederico, aparentemente essa Amanda não tinha muito poder. Mesmo ela sendo uma princesa, filha de uma rainha importante, blá blá blá. E eu esqueci de mencionar que quanto mais você vai cumprindo as missões do sistema, você vai literalmente upando de nível e ganhando mais poderes. E é o que acontece aqui. Ela cura o Jurandir, consegue um monte de poder e sobe de nível. Tratamento com toques concluído. Ah, esse era o tratamento com toques. Nossa, ufa, que susto. Nova missão ativada, desafio em 3 dias.
Desafie Frederico. Jurandir deve derrotá-lo. Era tudo que eu queria. Dois machos brigando. E aí o Frederico, todo bravinho, começa a atacar ela. Só que com o poder novo dela, ela consegue proteger. E o pessoal que tava assistindo na arena, fascinados. O engraçado é os comentários deles, parecendo um anime de luta. Ela não era de primeiro estágio de poder mental? Impossível! E tinha mais alguém assistindo. Interessante. Ai, meu Deus, o Elise Ventura. E é claro que não poderia faltar aqui também a rivalidade feminina. Sempre tem que ter essa cartada. Mas até que proporciona momentos engraçados. Mas aceite esse ungento. É o melhor remédio. Não aceito nada de outra fêmea. E uma animação cagada fenomenal. Amanda! E eu amo o fato desse cara ser totalmente cadelinha dela. A tribo quer te dar uma recompensa especial. Tem algo que deseje? Me diz, o que é que você quer? Muitas coisas semelhantes até agora, mas dá pra encaixar mais uma história. Então bora lá. Essa história já começa dando um contexto de como funciona esse mundo. As mulheres, ou fêmeas, como eles retratam aqui, são as que dominam o mundo, enquanto que os homens são submissos, que aqui eles chamam de machos. Eu não sei exatamente o porquê das escolhas dessas palavras, mas eu tenho uma ideia. Eu vou deixar pra comentar depois nas conclusões. Enquanto isso, eu vou chamar de mulheres e homens porque é uma questão social. Nesse mundo, se você for uma mulher poderosa, no sentido político da coisa, é super comum ter vários homens. Que nesse contexto de se você tem mais poder, você tem mais homens, mais maridos, fica bem estranho. Aqui existe um negócio chamado energia espiritual. E é claro que aqui vai ter diferença entre energia espiritual da mulher e energia espiritual do homem. A energia espiritual do homem é mais violenta, enquanto da mulher serve pra acalmá-los de se transformarem em seres bestiais. A explicação de como funciona esse mundo já tá dada, agora é a história, só que não tem mais novidade aqui. O Ctrl-C e o Ctrl-V é o seguinte: a nossa protagonista morre de tanto trabalhar. Ela reencarna no corpo da Leonor Ferreira, que é uma princesa importante do Império. Ela gostava de um cara super babaca, e por isso ela acabava maltratando os maridos dela. Nada de novo. Só tá faltando um negocinho que eu não falei, mas tem em todos. Quero que vocês tentem adivinhar aí. Pois é, aqui também tem um sistema. O negócio que rolou aqui é que o cara babaca, vulgo Marcelo Santos, envenenou a Leonor. E é óbvio que ele já entrega o motivo. A história tem que ser rápida, senão a pessoa não vai assistir. Ah, enrolou demais. Não vou assistir, não. Sem você, o posto de princesa e aqueles 4 machos serão todos da princesa Verina. Você escutou rivalidade feminina? Porque eu escutei. Aí, logicamente, ela reencarna. Ela entende o que aconteceu com a dona original do corpo. E aí vem a parte questionável. Porque ela ganhou um puta dinheiro da loteria, papo de 10 milhões, e não saiu do serviço tóxico. Era só ter pedido demissão depois de ganhar todo esse dinheiro. E ela sabe que ganhou na loteria isso tudo de dinheiro. Ela fala ali no corpo da Leonor. É muito fácil achar furo nisso, meu Deus. Esse negócio eu acho que a gente é burro, mano. Mas essa questão do dinheiro que ela ganhou, que ela não conseguiu gastar, vai ser resolvida com o sistema. O sistema detectou uma forte vontade de gastar dinheiro que ela tem e vai usar isso como forma de recompensa toda vez que ela cumprir as missões. E a missão inicial que ela recebe é a seguinte: ela vai ter que gastar 1 milhão de moedas de ouro com um dos 4 maridos dela. Fazendo isso, ela vai receber 10 vezes desse valor. Tá fácil demais isso daqui. E 1% da energia espiritual. Porque adivinhem, essa história também tem esse sistema de ranking e a Leonor de ranking baixo. Nenhuma fêmea nível S aguenta esse veneno. Tudo igual mesmo. E como se já não bastasse ela gostar de um cara babaca e maltratar os caras, a situação piora quando você fica sabendo que ela cortava os recursos e gastava com esse Marcelo. Porque cada um dos 4 maridos dela não era pouca bosta, não. Cada um tinha uma funcionalidade ali no reino. Tem um que é marechal, outro deus da guerra, seja lá como isso funciona, comandante e estrategista. Aí ela vai lá e prefere um Zé ninguém. Eu sinceramente tô ficando cansada, eu fiquei... Tá, pô! Eu ia falar que eu já ia pra uma taverna, mas eu vou agora mesmo. Olha só, achei algo interessante aqui. Necronóis. Primeira caneca grátis para necromantes. Justo, justo. Local, Taverna do Dragão Cego. E não nos responsabilizamos por possessões. Nossa, peraí. A entrada é 3 moedas de prata? Ah, eu só vou ficar invisível e entrar de penetra mesmo. Achei esse lugarzinho aqui. Só espero que ninguém me encontre aqui. E também tô curiosa pra ver o show. Mas enfim, voltando pro assunto de Isekai feito por inteligência artificial, a nova Leonor acorda e logicamente bota a culpa no Marcelo. Só que o Alecrim Dourado fica todo preocupadinho. Mas na verdade isso aí é nervosismo. Princesa, você acordou, você desmaiou de repente.
E logicamente que o Marcelo estranha isso, porque a Leonor original não era desse jeito. E isso explica a cara de tacho que ele fica depois. Então chega uma guarda ali no local pra avisar que o Jairo foi atacado e tá à beira da morte. E eles não têm suprimentos pra curar ele, porque a Eleonor original comprou uma poção chamada Fonte Sagrada de Vida e acabou entregando pro Marcelo. Aí os caras que precisava ficou sem. E custou caro ela comprar essa porra aí. Não, e a guarda dando a notícia ruim, falando que eles estão sem suprimentos, que ela tinha dado pro Marcelo, e ele olhando com uma carinha de víbora. Mas os refrescos sempre chegam. Princesa, não me culpe. Você disse que o General Jairo sempre te deixava com raiva. Você ia dar as coisas dele pra mim. Temos que concordar que isso aqui foi muito mais efetivo do que a outra fez. E, obviamente, ela bota a teta dela na mesa pra ele medir e começa a falar. Escuta aqui, sua cobra. A partir de hoje, meus homens são protegidos por mim. Escuta bem. Eu não vou repetir. O meu dinheiro vai ser gasto com os meus homens. E sua mãe nasceu careca. E depois de muito choro do Marcelo, falando que era um presente que ela tinha dado pra ele, ela pega a poção e vai curar o Jairo. E ele me parece muito bem pra quem tava à beira da morte. Já chega. Pra ela, a gente não passa de brinquedinho mesmo. Principalmente alguém como eu, musculoso, de pele escura. Ninguém ia gostar de mim. Olha esse cara, mano. Olha esse papo. Mano, por que colocaram isso? Por quê? Bom, a gente descobre que a Leonor original gostava de Twinks. A única coisa boa vindo dela. Esse abdômen, esse corpo, ai, gato esportivo. Ai, na minha vida passada eu só conheci homem barrigudo. Gente, esse cara tá muito sus. Ela quer usar a fonte sagrada pra me salvar? Assim, ela já usou. Tipo, você já tá curado. O Jairo estranha a atitude dela, logicamente. Ela não odiava machos fortes como eu? Escuta, comandante Jairo, como dizem por aí, o passado é passado, o presente é pervertido. Mano, que é isso? Que é isso? Já tá se passando demais. Eu quis dizer presente. Já que eu vim aqui com tanta sinceridade, vamos esquecer o que rolou antes, pode ser? E depois dessa mínima demonstração de gentileza vindo dela, ele muda de ideia sobre ela. E vocês lembram da rivalidade feminina que eu falei antes com uma tal de Teresa? Pois é, ela aparece agora e ela também não é irmã de sangue da protagonista. Aparentemente ela tem uma treta com o pai da Leonor, sei lá. E o Marcelo tá do lado dessa Teresa. Ele explica que a Leonor não morreu com aquele vinho que ele tinha dado pra ela, provavelmente o plano desses dois, e que ela tava diferente. Ela pegou a poção e deu pro Jairo. Só que a Teresa ficou calmíssima, porque ela já tava botando um outro plano em prática, que é assim: ela aproveitou que o Xavier tem um temperamento explosivo e uma energia espiritual instável pra colocar na comida dele um negócio chamado pó de fúria. E assim ela ia ficar com a fama de que maltratava os maridos dela e não tem energia espiritual pra acalmar eles. E no final, iriam tirar ela do posto. E mano, eles gostam muito de falar que ela é nível F. A minha irmãzinha é nível F, minha irmãzinha F inútil do nível F. Até aí tudo bem, só que é meio estranho colocar esse plano em prática antes de saber que a Leonor tinha morrido. Porque o Marcelo também foi ali pra avisar que ela não tinha morrido com o vinho. E sabendo que o Marcelo é capaz dessa mulher aí, o negócio do envenenamento não seria plano dele. Ele não tem capacidade de pensar num negócio desse. Ainda mais sozinho. Então assim, não faz sentido, ela já tá enlouquecendo o Xavier. Ela ia ganhar o quê com isso? A Leonor já teria morrido mesmo? Enfim, a Leonor tava ali pensando em como que ela ia conseguir conquistar os outros. Porque uma simples poção não ia resolver o problema todo. Nem o Jairo mudou tanto assim de ideia sobre ela. E falando nele, ele chega e avisa que o Xavier enlouqueceu. Ele tá até na forma bestial dele. Nível S fora de controle. Só uma fêmea nível S casada com ele poderia acalmar. Mas você é nível F. Cara, a gente já entendeu isso, pelo amor de Deus. Só que o Jairo traz uma solução pra isso. Ele viu um relatório secreto que no leilão estelar, o último item que eles iam anunciar era uma poção lendária, um estabilizador de almas. Só que pra eles conseguirem o entry de um leilão, eles precisavam de dinheiro, obviamente. E a Leonor original tinha gastado tudo com aquela poção de cura. E aí que entra o objetivo que o sistema deu. Gastando 1 milhão de moedas de ouro com um dos 4 maridos, ela recebe esse valor em 10 vezes. E aí, conseguindo dinheiro, eles conseguem comprar um estabilizador e salvar o Xavier. Só que fica meio ambíguo isso, porque dá pra entender também que ela só vai receber em 10 vezes o valor se ela gastar 1 milhão de moedas de ouro. Só que não é o dinheiro que ela tem. Mas aí a gente ignora, né? Ficou meio ambíguo mesmo, então tudo bem. Pra multiplicar o restinho de dinheiro que ela tem, ela vai pra uma feirinha. E o Jairo fica sem entender o que tá acontecendo. Até porque eles não vão encontrar a poção lendária numa feira. E gastar dinheiro numa situação dessas não ia ajudar. Ai, eu tô apertada. Não. E lógico que uma hora ele ia surtar sobre isso. Pô, ela tá comprando as coisas aqui e não tá se importando com o Xavier. E aí, na visão dele, ele acha que ela curou ele pra mostrar que ele é descartável também, assim como o Xavier. A situação é essa situação. A situação específica depende da situação.
Quê? Nossa, eu duvido muito que ele tenha entendido isso. E aí as coisas meio que dão uma resolvida. Ela pede pra ele confiar nela e ela vai multiplicando o dinheiro. E a Teresa, ela fica sabendo das compras que a Leonor tá fazendo e fica mais uma vez despreocupada, porque ela tá vendo que a Leonor tá gastando e tá pouco se fudendo pro Xavier. E não é só a Teresa que fica sabendo. Os outros dois maridos dela também ficam vendo aquilo. E logicamente que a confiança deles com ela foi já pra puta que pariu já, né? Finalmente o leilão começa. Só que, logicamente, ela ainda não tem dinheiro suficiente pra comprar a poção. Só que aí ela vai multiplicar comprando algum item do próprio leilão. Por isso ela acaba comprando um colar. Só que o Jairo fica, obviamente, puto com ela. Aí, finalmente, chega a hora do estabilizador de almas. Então vendido 3 milhões! Nossa, a princesa Leonor quebrou todos os recordes. O Jairo fica arrependido porque ele subestimou ela e fica com uma cara de tesão. Só que agora ele tá conquistado! Não posso acreditar, senão vamos descobrir aqui. Estamos ao vivo agora diretamente do campo de treinamento a pedido da princesa Teresa. Nossa, gente, tinha outra foto melhor, não? Não? Puta que pariu, a gente tá ao vivo. A Leonor Ferreira, a segunda princesa do Império, comprou um estabilizador de almas no leilão da noite passada, a fim de salvar o seu marido, deus da guerra, Xavier Correia, que teve sua energia espiritual corrompida. E esse não é um evento qualquer. Até a nossa rainha está fazendo presença aqui hoje. Aparentemente a situação tá bem complicada. Vamos agora acompanhar as imagens do nosso jornalista que está presente hoje no local. É com você! Olá, galera! Estamos agora no campo de treinamento. Vamos testemunhar um momento que define o futuro do Império. Será que a princesa Leonor conseguirá usar o estabilizador de alma que comprou por uma fortuna para acalmar o general Xavier que está à beira da loucura? Acho difícil. A princesa Leonor foi tão cruel com os 4 maridos antes. Não acredito que será bondosa agora. Provavelmente você tá pensando que isso vai ser resolvido, mas tem um plot twist que eu não contei. Pera. Oi? Ok. Eu acabei de receber a notícia de que o estabilizador de almas não é um estabilizador de almas. É o pó de fúria. E o negócio acaba desse jeito. O que aconteceu foi que a Teresa colocou o pó de fúria no lugar do estabilizador, enfim. Só que quando a Leonor conseguiu comprar no leilão e multiplicar o dinheiro dela, ela recebeu um passe que permite ela usar pra acalmar o cara. Então, no final deu tudo certo. Agora eu vou apontar algumas coisas. Pontos incomuns que a gente viu em todos. Mulheres dominando, rivalidade feminina com irmãs, irmãs não de sangue. As protagonistas dominam muito fácil as regras do mundo. Sistema de ranking e o sistema que ajuda todas. Sobre aquele assunto de macho e fêmea, homem e mulher que eu havia comentado antes, assim, tá tudo bem ser chamado de fêmea ou macho em mundos fantasiosos, principalmente em RPG, mundo fantasioso mesmo. Só que aqui é diferente, eles se tratam como humanos. As mulheres mesmo, elas não têm essas formas bestiais, elas são realmente apenas humanas. E os homens são só aqueles que têm a forma bestial, não que eles sejam de outra raça além de humano. E a história, ela vende a ideia de que as mulheres são poderosas e dominantes. Só que esse poder quase sempre depende de um sistema de ranking. A pessoa pode ser ranking S, A, B, enfim. O valor delas é medido por uma posição na hierarquia e não por quem elas são. E no final, o papel delas ainda gira em torno dos homens, porque elas precisam acalmar, controlar, e isso também gira em torno do status. E isso é uma parada muito esquisita, porque aparenta que homens que são fora de controle. E é curioso o fato de que a rivalidade feminina que tem presente nessas histórias sejam entre mulheres que não são irmãs de sangue ou são meio-irmãs. Parecem que eles colocam justamente o fato delas serem meio-irmãs ou irmãs para realmente ter uma rivalidade de certa forma. Mas no final das contas acaba sendo rivalidade feminina de qualquer forma, porque a outra sempre vai querer os homens da outra ou até a posição política. E os nomes das personagens podem esquecer. A história pode ser a mesma, mas o nome pode mudar. E no final, o que você achava que poderia ser um empoderamento é um empoderamento bem questionável. Ou eu tô viajando muito, mas isso eu quero saber por vocês, comentando aqui. Bom, agora é só aproveitar o show. Gente. Ah, véi.